Fala pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas de redes, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre os detalhes das 7 camadas do modelo OSI, ok? Então, a gente vai seguir aqui a linha na apostila. A gente vai falar então sobre camadas do modelo de referência OSI, tá? A gente já explicou o que é um modelo, já vimos algumas particularidades, como que ele funciona, né? Ele é um protocolo fim a fim, onde cada uma das camadas se comunica diretamente em cada um dos lados da comunicação, em cada um dos lados dessa transmissão. E quando a gente tem um elemento central ou um elemento de intercomunicação de redes, como por exemplo um hub, um switch, um roteador, alguma coisa, esse pacote, né, ele é aberto nas 3 primeiras camadas: a camada física, a camada de link ou enlace e a camada de rede, porque o equipamento não precisa abrir os pacotes nas camadas superiores, ele só precisa das informações que estão até a camada 3, a camada de rede. Ainda vem detalhes, o que cada uma dessas camadas fazem, e eu vou tentar então dar exemplo para vocês desse funcionamento, tá? Então vamos lá. Bom, começando sempre de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Lembrando aqui do nosso desenho, porque o programa está rodando lá em cima, você, o usuário, está mexendo no programa lá em cima, um usuário qualquer, e ele começa a interagir com as comunicações de redes da camada superior, ou seja, da camada 7, da camada mais alta, ok? Então, o que a camada 7 faz? A camada 7 é a camada de aplicação, faz contato direto com os softwares, ou seja, os aplicativos. Nela, o aplicativo envia e recebe dados através da rede. Essa camada converte os dados de uma mensagem em bits para serem enviados pela rede. Compete a esta camada determinar o diálogo entre os sistemas de rede, identificar os nomes e endereços, controlar o acesso e a integridade dos dados. Então essa é a camada mais alta e ela está vinculada diretamente ao software que vai fazer a comunicação da rede. Então a gente falou aquele dia sobre o WhatsApp, é como se fosse então a gente pensar, quando a gente digita um código e aperta enviar, ele faz então a decodificação, verifica todos os dados de envio, para quem que ele vai mandar, para quem que ele vai enviar, e aí vê se está tudo certinho, tudo íntegro para poder mandar. Então agora a gente vai para a próxima camada. Camada 6, camada de apresentação. O que essa camada faz? Essa camada ela é responsável, ou também é conhecida como camada de tradução. Como assim tradução? Ela converte os dados recebidos pela camada de aplicação, então ela pega aqueles dados que vêm da camada de cima e converte, traduz esses dados. E, normalmente ela converte para o padrão da tabela ASCII. O que é isso? É uma tabela que converte os binários nos símbolos, né? Em tudo que a gente conhece, por exemplo, letras, números, desenhos e tudo mais. Para que isso? Para que os dados possam ser transmitidos com um padrão comum de comunicação. No sentido contrário do fluxo, a camada recebe os dados, então aqui está falando no sentido contrário, quando ela está lá no outro lado recebendo o fluxo de dados. Ela recebe os dados que vêm em ASCII, né, no padrão ASCII, e traduz para o padrão de codificação do programa que vai utilizá-la. Essa camada também é responsável por fazer a compressão dos dados e a criptografia, quando é necessário, o que permite maior agilidade na comunicação, visto que menos dados são transmitidos. Porque exatamente por esse fato aqui da compressão, né? Então tudo que a gente digita, normalmente ele não vai daquele jeito que a gente digitou. Ele faz uma compressão, ele criptografa para que esses dados fiquem menores, então eu precise enviar menos bytes, né? Menos dados na minha comunicação de rede. Vamos lá então para a próxima camada agora, a gente está descendo mais uma camada. Lembrando que até a camada 5 a gente ainda está na camada de programa, né, de aplicação, de software.
Então vamos lá, camada 5, a camada de seção. A camada de seção, como o próprio nome diz, faz com que as máquinas em diferentes locais estabeleçam seções entre si. Por exemplo, quando alguém entra num webmail, deve digitar o usuário e a senha e depois terá acesso a entrar naquele e-mail. E depois que ele entrou, não é mais necessário, né? Ele não precisa mais digitar o usuário e a senha em todas as páginas que ele entra, por exemplo, dentro do e-mail. Ele pode navegar por todas as mensagens que tem dentro do e-mail e ele não precisa digitar o usuário e senha toda vez que ele muda de tela. Então, esse detalhe da seção são o armazenamento das credenciais para que o usuário possa navegar numa comunicação segura, né? O exemplo do e-mail é o exemplo mais simples, né? Então imagine que cada vez que você abrisse uma mensagem, você tivesse que digitar o usuário e senha para saber que é você que está aí. Seria uma coisa bem chata. Então, quando a gente tem essa camada de seção, o que ela faz? Ela armazena virtualmente na memória do servidor. A gente diz que existe uma memória temporária para este momento que você está fazendo a conexão de rede, aonde ela armazena então essas credenciais, né, na seção. Existe um lugarzinho chamado seção onde essas credenciais ficam armazenadas. Também, continuando aqui, também você pode observar que a seção em um download, por exemplo, quando um gerenciador de downloads é utilizado, todo o fluxo do arquivo que está sendo baixado é marcado pela seção entre o servidor e o usuário. Deste modo, se a conexão cair, é possível retornar o download do ponto em que se parou. Ou, se de repente ele for interrompido, né, é possível retomar o download sem perder o que já foi baixado. Isso aqui, hoje em dia, não é tão novidade assim. Porque, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou pegar aqui o navegador de internet, vou abrir aqui o meu navegador de internet e vou acessar o site, por exemplo, lá do Linux, né? Para baixar, por exemplo, o Ubuntu. Então eu vou entrar lá, Ubuntu, esse aqui, 20.04, que é o que está agora, a última versão do Ubuntu que foi lançado. Então eu vou tentar acessar aqui o site. Deixa eu só encontrar o site, é ubuntu.org, eu acho. Deixa eu encontrar aqui o site externo, o site oficial, tá aqui. Vamos lá, aqui, ubuntu.com, tá? Então, eu vou fazer de conta que eu quero baixar. Então, tá aqui, download. Eu quero baixar o Ubuntu para desktop. Poderia fazer um exemplo para qualquer, por exemplo, qualquer aplicativo. Então, olha só. Essa janelinha que abriu aqui do download, eu vou mandar salvar. Vamos dar uma olhada. Então, ele vai pedir para salvar. Vou salvar na área de trabalho, tudo bem. E agora, ele está aqui nos meus downloads. Deixa eu mostrar aqui os downloads. Deixa eu limpar eles. Fica só com o Ubuntu baixando. Então veja, está baixando aqui. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, pausar aqui o download. Essa funcionalidade, hoje em dia, ela é uma funcionalidade simples. Mas, antigamente, não existia essa possibilidade de você pausar o download e depois, por exemplo, agora eu já falei um pouco, vim aqui e continuar o download. Tá? Olha lá, ele continua exatamente do lugar da onde ele parou. Não perdeu os 100 megas, agora já está com 200 megas que eu já tinha baixado. Então, isso aqui é interessante porque o que acontece? O meu computador que está aqui baixando, ele marca aqui junto com o usuário Ubuntu, com o servidor do Ubuntu, todos os pacotes que foram baixados. Com isso, ele não vai perder se por acaso esse download for parado ou pausado, ou ele aconteça alguma coisa no meio da minha transferência. Eu vou poder voltar aqui no gerenciador e fazer então a continuidade do download sem perder o que foi feito. Então isso aqui é um exemplo de seção na parte de redes, ok? Eu vou deixar ele baixando aqui, a gente vai continuar a nossa conversa então enquanto isso. Beleza, então o que é a seção? A seção é para não perder essa ligação de uma máquina com a outra. Por exemplo, nos programas, né? A gente não está falando ligação física, a gente está falando de ligação por
programas. Por exemplo, o meu navegador, aqui eu estou com o Firefox, ele está fazendo aqui o download, para ele não perder a ligação aqui com o servidor do Ubuntu. Então é tudo via software. Bom, vocês perceberam que eu falei várias vezes pacotes, pacotes e pacotes de dados. O que é um pacote de dados? A gente vai entrar agora, a gente passou pela camada 5, vamos descer mais uma camada. O que tem a ver a camada 4, que é a camada de transporte, com o tal do pacote de dados? Já vamos ver o que é esse tal de pacote de dados. Vamos só ver o que a camada 4 faz. A camada 4 ela é uma camada especial porque ela não está nem na área de software, nem na área de hardware. Essa camada é a camada que a gente diz que ela está numa camada específica própria, que é a camada de transporte, como o próprio nome da camada diz, e ela faz parte da área de redes propriamente dita, né? Não do hardware, mas sim sobre a comunicação das redes. Bom, vamos ver o que ela fala aqui, ó. A camada de transporte faz o controle do fluxo dos dados, então é ela que vê todos os pacotes que foram transmitidos de um lado para outro na comunicação. Então eu vou voltar aqui com o meu download para falar. Então, todos os bytes, todos os pacotes que foram transmitidos, eles vêm lá do servidor, né? Então eles estão vindo aqui do servidor do Ubuntu, chegam na minha máquina e eles estão sendo armazenados aqui, estão sendo montados. Mas será que eles vieram certo? Será que eles estão corretos? Será que está tudo certinho? Então, essa camada 4 aqui, a camada de transporte, é essa camada que faz a correção de erros, a verificação do fluxo, para ver se tudo que foi transmitido lá pelo servidor chegou íntegro, chegou corretamente do outro lado aqui no meu computador, por exemplo. Ou quando eu mando alguma coisa para o servidor, aquele dado chegou certinho lá do outro lado, sem nenhum erro, sem perder nenhuma informação. Bom, o que ele fala aqui? Caso se perca alguma informação desses dados que estão sendo transmitidos, ele controla a sequência de chegada do pacote. Bom, pode-se afirmar que é nesse momento que entra a propriedade do sistema operacional. Então, a camada de transporte está ligada com o sistema operacional. As três camadas superiores, aplicação, apresentação e sessão, elas estavam ligadas com o software. Então, aqui no caso, por exemplo, o Firefox, que é o software de navegação, ele que estava cuidando dos detalhes dessa comunicação, como, por exemplo, estabelecer aqui para que eu não perdesse o meu download, né? Ele pudesse ser, por exemplo, pausado e depois eu pudesse vir aqui continuar e ele continuar aqui do final de onde ele estava e não ter que reiniciar tudo desde o começo. Então isso é o software, né? O navegador que fez. Agora, como a gente estava falando aqui, para ver se esses dados estão chegando, quando eles chegam lá da placa de rede, quando eles chegam lá da parte física, para ver se essa integridade está correta, se ele não perdeu nada, quem cuida disso é o sistema operacional. Essa camada também é responsável por criar os pacotes. Então, ela que segmenta os dados que são grandes em pacotinhos pequenos, para que esses pacotes menores viajem até a rede numa sequência, cheguem do outro lado e seja remontado o programa principal, ou download, ou o que for transmitido. Então esses pacotes serão repassados para as camadas inferiores e no momento do envio, conforme mostra a figura abaixo. Então olha só essa figura. O que tem de detalhes importantes no pacote de dados? Tem que ter o endereço de destino, tem que ter o endereço de origem, tem que ter as informações de controle, que são números para um cálculo, para ver se essas informações de controle estão coerentes. Os dados propriamente ditos, então pode ver como ele é a parte maior aqui no pacote. E por último, o CRC. O CRC é um dígito verificador. Por exemplo, lá no CPF, você tem o CPF, um grande número, e aquele númerozinho que vem depois do dígito, depois do tracinho, é um cálculo que a gente faz e tem que dar aquele resultado para ver se o CPF é um CPF válido, né? Então, ele é o tal do dígito verificador.
No pacote de dados tem também um dígito verificador, só que ele se chama CRC, ele que faz o controle, né, para ver se tudo que foi marcado aqui, a quantidade de dados que foi colocado dentro desse pacote, está coerente e está batendo com esse dígito verificador. Vamos lá então para a próxima camada, camada 3. A camada 3 é a camada de rede. Essa camada de rede ela já começa a entrar na parte do hardware, né? Já começa a entrar na parte física do computador. Veja lá. A camada de rede é responsável por endereçar os pacotes criados pela camada de transporte. Então a camada de transporte vamos pegar um exemplo aqui do meu download, né? Eu baixei aqui a imagem do Ubuntu. Então o que o servidor do Ubuntu fez? Aqui estava armazenado lá o download principal, o arquivo grandão. No caso, esse arquivo aqui estava com 2,5 GB, então ele era enorme, esse arquivo. O que ele tinha que fazer? Não cabe 2,5 GB, vamos pensar assim, no cabo de internet, né? Ele não suporta passar todo esse volume de dados de uma vez só. Então o que ele faz? Ele pega aquele pacote, ou vamos imaginar esse arquivo aqui, ó, o arquivo de imagem do Ubuntu. Ele pega esse arquivo gigantesco aqui, por exemplo, e vai fatiando, vai quebrando em pedacinhos pequenos, e cada pedacinho desse são os dados que eu quero transmitir. Então é como se ele pegasse essas pequenas fatias e ele colocasse então num pacote, conforme esse desenho que está aqui. Essa é a parte dos dados que estão sendo transmitidos. Mas para esses dados chegarem ao destino, ele tem que colocar algumas coisas. É como se fosse uma carta. Quem já enviou carta por correio sabe que tem que colocar algumas informações específicas, como, por exemplo, endereço de destino, endereço de origem, as informações de controle, como, né, remetente, destinatário e tal, mas pensando, os endereços são os endereços físicos, né? Os IPs, digamos assim, para onde ele vai, para onde ele tem que ir e tal. E aqui as informações são as informações de controle, como o que eu estou transmitindo ali dentro? Estou transmitindo dados de um arquivo de imagem, dados de um arquivo de texto. Então é esse tipo de informação que vai aqui. Nessa área grande vai os dados, né, do arquivo propriamente dito, e lá no finalzinho vai o dígito verificador, o CRC, para ver se vai estar tudo certo nesse pacote. Então essa camada 3, ela é responsável, como diz aqui, ó, por endereçar os pacotes criados pela camada de transporte, convertendo esses endereços lógicos em endereços físicos. Bom, esses endereços que estão aqui em cima, chamado endereços de destino, ele falou aqui, ó, que a camada cria endereços lógicos. O que são os endereços lógicos? São os IPs. Os IPs, então agora eu vou pegar aqui o prompt de comando da minha máquina. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui e tal. Então vamos ver. Então eu estou aqui com o prompt de comando da minha máquina e eu vou digitar aqui ipconfig. Então olha só que interessante. ipconfig, ele me mostra aqui que a minha máquina ela tem essas informações aqui, ó. O endereço Ethernet, né? A placa de rede Ethernet. Da minha máquina é esse aqui, ó, 192.168.0.116. Então, esse número aqui, que é o número IP da minha máquina, IP de versão 4, esse número aqui, que é o número IP, é o que vai marcadinho aqui em cima no pacote. Vai carimbado no pacote de dados. Mas o que é a conversão? Esse IP é o endereço lógico, é o endereço que a minha placa de rede recebeu. Mas o que é o tal do endereço físico? Então, quer dizer, ele converte endereços lógicos em endereços físicos. Para ver o endereço físico, eu preciso saber qual que é o número, que esse número não está gravado lá dentro da minha placa de rede. Esse número está gravado no Windows, né, no meu sistema operacional, para quando ele for usar a placa de rede. Só que existe um número gravado lá dentro da minha placa de rede. Então, para ver ele, eu vou usar o comando ipconfig
/ALL, para mostrar todas as informações. Então, deixa eu achar aqui onde é que eu estava. Veja lá, tá. Ó, eu estava nesse aqui, ó. O adaptador Ethernet. Então, veja só. O endereço de IP, ó, 192.168.0.116. Esse aqui é o meu endereço lógico. Agora, olhem aqui uma coisinha, deixa eu encontrar, eu acabei de ver aqui, ó, endereço físico. Esse número aqui, ó, E454E8255455, esse número aqui está gravado dentro do chip da minha placa de rede. Então, quer dizer, a minha placa de rede do meu computador, ela é identificada fisicamente por esse endereço aqui. Mas quem que identifica ela? Só os equipamentos que estão na minha rede. Mas ninguém consegue pegar esse número aqui, porque só os endereços que estão na mesma rede se enxergam. Mas por isso que eles desenvolveram esse IP, então, esse endereço lógico que se chama IP, porque esse número aqui, toda a internet vai conseguir visualizar, então, esse número. Não esse aqui exatamente, mas o número, por exemplo, do meu modem, né? Eu posso descobrir o IP do meu modem, né? Que é o IP que a minha internet está funcionando, e é com aquele número que vai identificar todos os dados que vão sair, por exemplo, da minha casa. E vai ser um número parecido com esse, né? Com 4 campos, tal, um número assim. Agora, esse tal do endereço físico aqui é o que a gente chama de MAC address, né? Endereço de máquina ou endereço físico. E ele tem esse formato aqui em hexadecimal. Então, esse número aqui está gravado no chip da minha placa de rede. A camada de rede, ela que é responsável por fazer essa conversão. Ela pega esse número que vem lá de cima do programa do computador, né? No caso ali do sistema operacional que fez os pacotes, e ela troca esse número por esse número aqui para o meu pacote poder navegar na minha rede interna. O que mais que ela faz? Determinando a rota que os pacotes deverão seguir como base e as condições de tráfego e as prioridades que eles terão. Depois de receber, agora é o contrário, né? Agora quando ela recebe, depois de receber os pacotes, a camada de transporte, a camada de rede coloca os endereços IPs de destino e de origem e converte esse pacote para dados propriamente ditos. E por fim, coloca então o CRC. O CRC, né, funciona como um dígito verificador, e que nem aquele exemplo que eu falei, igual do CPF e tal. Assim a camada sabe qual se o pacote que chegou está íntegro ou não. Então é isso aqui, ó, é o CRC que faz esse detalhe. Tá? Então ele faz o cálculo do tamanho do pacote. Se o cálculo ele bater com o número do CRC, quer dizer que o pacote ele está íntegro, ele está uma cópia válida, né, daquilo que foi emitido, né, que foi enviado lá pelo servidor. Agora a gente vai então entrar um pouquinho mais abaixo no tal da camada de link, a camada de dados, né, enlace ou link de dados. A camada de enlace, ela está lá naquela camada lá dentro da placa de rede. Então, olha só que interessante. A camada de enlace é ela que faz a troca propriamente dito. Troca do quê? Troca do IP por MAC. Então, vamos ver. A camada de enlace, também conhecida como link de dados, ela recebe os pacotes que vêm da camada de rede e subdivide em quadros. Os quadros são semelhantes aos pacotes, porém, têm tamanho menor. Nela, os endereços de origem e endereço de destino são os endereços físicos, chamados de MAC address. Então, olha só que interessante. A camada de rede colocou o IP e a camada de link dividiu aquele pacote em pedaços menores, e em cada pedaço, ele chamou de quadro, ele tem o mesmo formato, só que no endereço de destino e endereço de origem, ele não coloca mais esse IP, e sim o endereço físico da placa.
certo? Então, é como se ele pegasse assim, ele tem duas divisões. Vamos só recapitular para entender bem certinho. Então vamos pegar o exemplo de novo aqui do download. Eu tenho o arquivo grandão aqui, né? O arquivo por exemplo, do Ubuntu que eu baixei. Primeira coisa que ele faz, ele tem que quebrar esse arquivo em arquivinhos menores, que ele chama então de pacotes, tá? Os pacotes, eles vão ser enviados pela rede. Só que cada um desses pacotinhos aqui, então imagine que aqui foi segmentado em vários pacotinhos. Cada um desses pacotinhos aqui, então vamos imaginar, aproveitar essa imagem aqui. Imagine que essa pastinha aqui fosse um pacotinho, né? Essa pastinha ela fosse quebrada. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Não consigo. Essa pastinha aqui, imagine que ela fosse quebrada em vários pedacinhos. Esses pedacinhos aqui são os quadros. E é a mesma coisa dos pacotes, só que para cada uma das fatias desse arquivo grandão. E o que ele faz? Ele coloca as mesmas coisas que vão aqui em cima. Endereço de destino, endereço de origem, informações de controle, os dados propriamente ditos e o CRC. Só que aqui no endereço de destino, endereço de origem, em vez de ser o IP, é o endereço MAC, né? Que é aquele endereço físico que eu mostrei para vocês, que é esse aqui em hexadecimal. O que ele faz então? No entanto, sua ação é bem semelhante à camada de rede. Depois de dividir os pacotes em quadros, é isso que ele faz, né? Ele pega aqueles pacotinhos e divide em quadros, de colocar os endereços MACs de destino e de origem e preencher o restante dos campos com as suas informações necessárias, a camada de link passa essas informações para a camada física, que é a última camada. Então, o que a camada física faz? No fluxo contrário, a camada de link ela é responsável por receber os quadros e montar os pacotes, verificando sua integridade e passando para a camada de rede. Então, quando o pacote está descendo na camada 7654321, ele pega o pacote e quebra em quadros. Quando chega lá do outro lado no destino, o destino pega os quadros pequenininhos que estão vindo, monta os pacotes e manda para a camada superior. Então ele faz o fluxo contrário, né? Em vez de quebrar e mandar, ele recebe e remonta os quadros para tentar refazer então o arquivo que ele está baixando, que ele está comunicando. Bom, a última camada agora, camada física. Ela é responsável por receber os quadros que vêm da camada de link, né, e transformar eles em sinais conforme o dispositivo que o meio físico está conectado. Então, esse aqui é bem simples. A camada física é como se fosse a porta da placa de rede. Se a porta da tua placa de rede é uma antena, ela vai transformar aqueles quadros, né, que estão lá em cima em pulsos de ondas eletromagnéticas, né? Ondas Wi-Fi, por exemplo, ondas de rádio. Se a tua placa de rede é uma rede cabeada, tem um cabo conectado nela, ela vai transformar aqueles quadros que vieram lá de cima em sinais, impulsos elétricos que vão ser emitidos, né, enviados no cabo de rede. E se a tua placa, por exemplo, ela tiver uma conexão de fibra ótica, ela vai, né, transformar os quadros em sinais luminosos, né, em pulsos de luz, ou de laser ou de LED. Então olha só o que ele fala. Por exemplo, que nem eu acabei de falar, né, o exemplo assim, se o seu computador estiver conectado a uma rede cabeada, os quadros serão transformados em pulsos elétricos. Se o computador estiver conectado a uma fibra ótica, serão transformados em feixes de luz. E se o computador estiver conectado a uma rede Wi-Fi, os quadros serão transformados em ondas de rádio. A transformação desses quadros em sinais é simplesmente a conversão dos zeros e uns que tem no quadro, ou do 0 e 1, eles formarão o código binário e vão ser convertidos para o tipo de cabo ou tipo do meio físico que você está conectado. Então, por exemplo, onde tem 1, ele faz o sinal, ele faz a onda, ele faz o pulso. Onde tem 0, ele não faz nada, ele fica quieto, então ele consegue fazer a emissão dos pulsos dessa forma, através dos binários. O que mais que eu tenho aqui?
sobre o modelo de referência OSI, é necessário lembrar que ele é um conjunto de regras. Por isso, não se encontra dispositivos de rede utilizando ele com o nome de modelo OSI. Porém, outros modelos poderão ser encontrados baseados no modelo OSI, que são utilizados na comunicação. O mais conhecido de todos é o modelo TCP/IP. Então, o que é o modelo TCP/IP? Ele pegou tudo isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, todas essas orientações de camadas, tudo isso aqui que cada camada tem que fazer, e ele fez uma implementação, ele colocou na prática isso aqui. E ele viu que ele poderia fazer algumas mudanças, né, se necessário, para o melhor funcionamento para o que ele se propõe. Então é assim, lembrando, o modelo OSI é um modelo de referência, ele não é um modelo físico implementado. Então isso aqui é como se fosse, deixa eu imaginar, um caderno de regras. O modelo OSI é como se fosse um caderno de regras, tá? Um manual de regras para como que os computadores devem se comunicar numa rede. E agora, quando você implementa essas regras, nós temos um exemplo prático, né, um modelo prático, que é o modelo TCP/IP. Né? Então, aqui a gente pode observar que existe um modelo TCP/IP, que inclusive é o que a gente usa para a comunicação das nossas redes, né? Protocolo de comunicação TCP em cima do protocolo de comunicação IP, que é de internet. Então é isso. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Abraço a todos, até mais e por hoje é só.